Muito bem, amada Igreja do Senhor, já tivemos a honra, a alegria de nos cumprimentarmos por ocasião da oferta missionária, agora há pouco retirada da igreja como símbolo de amor, de gratidão. E agora voltamos então a interagir, a abraçar a igreja, os visitantes, os internautas que conosco interagem nesta noite. E agora, através da ministração da palavra, por isso temos a honra nesses dias de oferta missionária de nos cumprimentarmos por duas vezes. Então, nesse momento, nós vamos trabalhar a temática dominical desta noite, que é esta: a soberba, ou melhor dizendo, jamais dominados pela soberba, jamais dominados pela soberba, parte 2. Como sempre, é mistério, é ofício, é dever de todos nós atentarmos para a palavra, estarmos focados nela, para que não nos desviemos nem para a esquerda nem para a direita, e para que estejamos atentos à ministração dessa palavra, que sempre é gloriosa por ser a palavra de Deus. Então, eu inicio com Levítico, capítulo 26, Levítico, capítulo 26, versículo 19. Levítico 16, 19. Vamos ler então, mais uma vez, eu deixo à vontade os amados que estão em pé lá atrás, caso queiram continuar, fiquem. Mas se quiserem, tem bastante lugares aqui na frente, ali na minha direita, enfim, fiquem à vontade. Então vamos lá, Levítico capítulo 26, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. Lerei uma vez mais, daqui a pouco eu lerei a terceira vez. Quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. Te bendizemos, Deus vivo. Glorificamos o teu nome, amado Deus, pelo privilégio que temos de estarmos sendo dirigidos, monitorados, guiados pelo teu poder que nos congregas aqui, para que juntos possamos louvar ao Deus vivo, todo-poderoso, que nos já concedeu a honra de deliberarmos os 5 minutos de oração, de termos uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores. E agora também que tu possas capacitar-nos, ungir-nos, para que prossigamos, Pai, nesse mesmo ritmo, nesta mesma visão, para que o teu nome continue a ser glorificado em nosso meio, para que a tua palavra realce em nossas vidas, abrilhante os nossos corações. E obrigado, Pai, dá-nos desse ímpeto, desse ânimo do teu ministério de louvor, e prossegue, Pai, com este culto maravilhoso, já tão bem iniciado por esse lindo e aguerrido ministério. Eu quero repetir 26 de Levítico 19, que diz assim: quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. Essas são as consequências, esse é o agir de Deus para os desobedientes, para os que não se afeiçoam, para os que não respeitam, para os que não se curvam diante de sua palavra. Então ele fala que quebrantará, que coisa tremenda, a soberba da vossa força, a força humana, a força da soberba. Ele quebrantará, e ele continua dizendo: farei que os céus, os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. Nessa noite nós queremos rememorar, com muita honra, relembrar aquela palavra gloriosa que nos foi ministrada ontem pelo nosso ministro Yuri Oliveira. Uma palavra límpida, cristalina, pura, sem mistura, vinda do trono de Deus para as nossas vidas. E eu me apego ao que ele ministrou pelos seus estudos, pelo que ele pesquisou sobre iniquidade, sobre todas aquelas teorizações lindas no hebraico, no grego, enfim, na própria colocação. E eu me aproprio também de algo que ele mencionou, mas não feriu essa questão que eu vou falar agora. Foi quando ele tocou no óbvio, nas obviedades. Então é óbvio, dizia o nosso pregador de ontem,
que nós devemos fazer o bem. É óbvio que nós devemos nos apegar ao bem e não ao mal. É óbvio que nós devemos optar pela palavra de Deus e não pela iniquidade. É óbvio, dizia o nosso ministro ontem, de uma forma muito tremenda, de que nós nos devemos apegar a tudo aquilo que nos recomenda a Deus. Eu também me aproprio dessa palavra e coloco um item que, em que pese o Yuri não ter mencionado, eu menciono até para que não use indevidamente o nome do meu amado ministro Yuri, que ele não tocou nisso, mas eu toco porque é o mesmo ritmo, é a mesma visão. É óbvio que o sacerdote deve primar pela palavra de Deus. É óbvio que o sacerdote deve lutar pela preservação da sã doutrina. É óbvio que o sacerdote deve fazer isso, quer seja oportuno, quer não, para que ele cumpra com a visão evangelística, cabalmente o seu ministério, que ele suporte as aflições como soldado de Cristo, para que ele possa ter a recomendação da igreja, da membresia, como defensor da palavra. É óbvio que o nosso ministro não feriu esse item sacerdotal, jamais colocaria palavras na boca do meu amado ministro, mas é claro que eu me aproprio do raciocínio, foi muito lógico, foi muito maravilhosamente bíblico, para me ater a isso. E fiquem tranquilos que nessa noite nós estamos bem à vontade para ministrar à igreja, jamais dominados pela soberba. A soberba precede a ruína, a soberba faz com que o ser humano se torne absolutamente contrário à vontade de Deus. A soberba faz, e o próprio versículo lido já demonstra essa veracidade, ela faz com que os céus dessa pessoa se tornem de bronze, ou seja, não haja respostas à oração desse povo, e a sua terra também, nesse momento que os céus se tornam como ferro e a terra como bronze, eu inverti rapidinho, mas o sentido é o mesmo em outra passagem, para que nós então entendamos que a soberba desliga a nossa comunhão com o Altíssimo. A soberba afeta a unidade da igreja. A soberba causa celeuma, confusão no corpo de Cristo. A soberba causa uma questão de iniquidade, muito bem colocada pelo nosso ministro ontem. Então eu continuo lendo e agora vou para Provérbios, capítulo 8, versículo 13, que diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço, diz o Senhor. Então, no livro dos Provérbios 8:13, o temor, a reverência e o respeito ao Senhor consiste em aborrecermos o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. O Senhor diz que esses itens, esses adjetivos pejorativos, ele aborrece. Então é claro, irmãos, que a igreja vive em festa, nós vivemos em festa, em alegria, em gozo, a festa é do Senhor, a festa é nossa, mas cabe sempre ao sacerdote alinhavar, planificar e colocar com muita ênfase a defesa da palavra, a defesa da sã doutrina, para que nunca deixemos de nos apegar à palavra como ela é. Então, obviamente que nesta noite, a nossa luta é contra a soberba, que ela jamais nos domine. Por isso que o tema diz: jamais dominados pela soberba. Muito bem, glórias ao Senhor. Em Provérbios 11, versículo 2, diz assim: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Então, os humildes, os que são pobres de espírito, no sentido de só possuírem como riqueza a palavra de Deus, não são pobres esmoleres, ou não é um esmolé a que Deus se refere, mas aquele que é pobre de espírito, ou seja, é humilde. Então o Senhor coloca: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Então a sabedoria, irmãos, ela é pertinente, ela é alocada,
ela é uma característica dos humildes. Eu falei a soberba, foi? Corta, eu falei isso? Ou a sabedoria? A sabedoria. Então, estou certo. Perdão, eu posso falar aqui uma asneira e vocês estão aí para me corrigir. A sabedoria está associada à humildade. A sabedoria está alocada ao humilde de coração, ao humilde de espírito. Porque sem que ela exista, esse ser, essa pessoa, torna-se soberba. E é por isso que o Senhor diz que ele se coloca, que a palavra se coloca, que a soberba, a ela sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Então, os soberbos serão desonrados e os humildes serão exaltados. E é bom que tenhamos essa percepção, porque não é sempre que a igreja, que a membresia, que as ovelhas discernem isso, captam essa visão. Não é sempre que as ovelhas, que a Bíblia descreve como aquelas que têm pouca visão, que não estão afeitas a terem uma atenção voltada para a palavra, detectem, façam um juízo de valor para, como disse o nosso ministro ontem, possam diferenciar o bem do mal. As ideologias colocadas ontem, hoje o certo é posto como errado e o errado é posto como certo. Então, muito cuidado e uma percepção muito apurada das ovelhas, para que quando elas sejam chamadas a comer, a saborear um alimento, elas possam discernir se esse alimento tem ou não veneno, se esse alimento vem de Deus ou não vem, porque às vezes é quase imperceptível, às vezes as ovelhas não percebem a cilada, mas eu creio que hoje, nesta noite, aqui agora, nós temos um povo composto na sua maioria de trigo, composto na sua maioria de sábios, composto na sua maioria de humildes, porque não são desonrados por não serem soberbos. Então, nesta noite, é mistério, é dever, é ofício que tenhamos essa visão. Eu quero ler com os amados uma passagem conhecidíssima da igreja, que está em Daniel, capítulo 4, é um fato histórico. Daniel, capítulo 4, do 29 ao 31, e depois eu saltarei para Daniel 4, aí mesmo no 37. Mas vamos a priori para Daniel 4, de 29 ao 31. Daniel 4, de 29 ao 31. Ao cabo de 12 meses, passando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei, que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Acabas de perder o reino. Olha a soberba do camarada, a minha glória, o meu poder, a minha majestade foi quem construiu os itens que construíram essa glória toda. Aí o Senhor diz: olha, de ti se afastou, de ti passou o reino. E aí nós entramos em Daniel 4, 37. Já havia tido uma total reviravolta sobre a vida de Nabucodonosor, todo mundo conhece o processo animalesco que atingiu Nabucodonosor, porque realmente o soberbo ele não passa de um animal irracional, ele não raciocina para se apegar à palavra como ela é. E o rei Nabucodonosor não associou aqui, porque ele desconhecia a palavra, que todo aquele poder não era dele, não vinha dele. Então ele se engrandeceu e foi acometido por um processo, quero repetir, animalesco, e Nabucodonosor então foi totalmente seguro. Em Daniel 4:37, seguro pelo poder do Senhor. Agora, pois já era aqui a fase de que ele tinha chegado à conclusão de que não deveria jamais ser soberbo para com Deus. Daniel 4:37. Agora, pois Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas
estas coisas são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba, aos que andam na soberba. E olha que ele era um governo global, olha que ele dominava sobre províncias, olha que o reinado da Babilônia era poderoso, era dirigente de várias províncias e reinava sobre toda aquela região à época. Então ele fala agora: pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas estas coisas são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. E ele foi humilhado porque andava na soberba. E quando ele caiu em si, quando ele deixou de rastejar, de comer grama como animal, ele caiu em si e chegou à conclusão de que realmente não era viável andar na soberba. Maravilhoso e maravilhosa essa colocação que está registrada na palavra de Deus. Uma outra questão também que nos é colocada, que nos é posta, para essa minha linda, amada, ungida pastora Nayuf, que nos possa ler no livro de Abacuque. É um pequeno profeta pelo pouco espaço, pelo pouco número de escritos que ele possui, mas é um profeta maravilhoso. Abacuque capítulo 2, versículos de 3 a 5, enquanto a pastora já localizou e já nos vai ler. Abacuque significa abraço ardente. Abacuque 2, de 3 a 5, minha pastora. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Muito obrigado, minha pastora linda, pela leitura maravilhosa. E a questão é essa, preste bem atenção, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Então era uma coisa futurística. Abacuque estava profetizando algo que ainda iria acontecer e não aconteceu em sua época. Então ele fala: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar na tua ótica, na minha ótica, no nosso cronos, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. É claro que aqui era uma profecia sobre o anticristo, que vai reinar. Porém, essa qualificação de que ele era soberbo e de que sua alma nele não era reta, qualifica todos os soberbos de hoje. Qualifica toda a soberba de hoje, que tira do homem a retidão da alma. Então essa é uma qualificadora, esse é um qualificador, essa é uma característica que acompanha os soberbos. Não só o anticristo que vai reinar, como Nabucodonosor, a época em que reinou, se ensoberbeceu. A sua alma não se torna reta, a retidão da alma vai para o espaço. Então, uma das características do anticristo, que é uma visão futurística, foi e é essa, que acomete todo o soberbo e toda a soberba. Sua alma não é reta nele. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá pela fé. Até hoje, irmãos, o justo viverá pela fé. Até hoje, na percepção, na pregação tremenda, límpida, cristalina do nosso ministro ontem, o justo viverá pela sua fé. Estará ali condicionado às escrituras, a viver para a fé e como agrada a Deus. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante. O arrogante, em todos os sentidos e épocas, ele não permanece se ele continuar nesse estágio, se a pessoa, que Deus nos livre, que não haja ninguém aqui, amados, com essa característica, ele não permanecerá na congregação dos justos. Ele não irá para o arrebatamento.
é uma promessa bíblica. Então, tampouco permanece o arrogante. Olha lá, cuja gananciosa boca, eu dei um pulinho, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara, e como o sepulcro e como a morte, que não se farta, ele ajunta para si. Agora está aqui o anticristo. Todas as nações e congrega todos os povos. Ele fará isso. O arrogante, ele tem o ímpeto, ele tem a infâmia, como o anticristo terá, de dominar. Ele quer reinar sobre as multidões, ele quer congregar os povos para ser sobre esses povos a sua supremacia reine. O anticristo fará isso. É uma característica peculiar do anticristo, que vai arregimentar, que vai ajuntar todas as nações e congregar todos os povos. E Apocalipse diz que o aplaudirão, o exaltarão, porém isso será por pouco tempo. Isso é uma característica do anticristo. Muito bem, aqui parei rapidinho que às vezes é minha lei. Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, vem antes da ruína, e a altivez do espírito, a queda. Então, duas características que são correlatas, que acompanham o soberbo. Ele é soberbo, por isso que a ruína já precede a sua vida, e a sua altivez também precede a queda. Então, a altivez e soberba caminham lado a lado, são gêmeas, pertencem ao mesma ou à mesma visão. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Muito bem. Em Provérbios 29, 23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então, a mesma coisa colocada anteriormente, a mesma visão, a mesma característica de quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. A soberba faz com que o homem se abata. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Peço que nessa noite o nosso ministro Yuri, e aí o microfone já está atento, nos possa ler Isaías 13, versículo 11. Isaías capítulo 13, versículo 11. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos, por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Muito obrigado, ministro. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Então, aqui, uma colocação simples. Olha que coisa linda. Por causa da maldade do mundo, os perversos, o Senhor castigará esse mundo por causa da maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Falava-nos ontem, e com muita propriedade o nosso ministro, coisas que antes foram ministradas, e claro, com a devida relevância também, de que iniquidade não é um simples pecado, que é a transgressão e que pode perdoar, e que pode pedir perdão, e que pode se refazer a tempo. A iniquidade é quando esse pecado se torna fácil, se torna prática, se torna sistêmico, se torna endêmico. E a palavra de Deus diz lá em 2 de Paulo aos Tessalonicenses 2, capítulo, se salvo engano, 13, que o Senhor diz algo glorioso. Ele diz o quê? Que o Senhor permite a operação do erro
para que o soberbo, para que o iníquo, que ama a injustiça, dê a ele crédito. Então, o que é a iniquidade? O amor à injustiça. O iníquo, ele ama a injustiça. Ele não mede palavras, ele não raciocina, ele não interpreta o que vai dizer, ele explode, ele é temperamental e por isso comete erros graves. Então o Senhor diz, de forma gloriosa, castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Iniquidade, afeição ao pecado, afeição à prática, amor à injustiça, é um estado mais derrotado que se pode sim sair dele, poderão sim sair os detentores da iniquidade, mas se torna muito mais difícil. O Yuri ontem explicou também de uma forma muito bem detalhada. Farei cessar, farei parar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. E agora, eu quero ler com os amados Salmos de número 19. Salmos de número 19. Que diz algo maravilhoso. Vamos ler os versículos 13 e 14 dos Salmos 19. Muito peculiar, muito conhecido. Salmos 19, versículos de 13 ao 14. Quantos nesta noite, e é bom que alguém diga, bom pastor, não vou dizer amém, porque eu ainda não li o texto. Mas se você já leu, você pode dizer amém. Se você ainda não leu, fique quietinho quando eu elaborar a pergunta. Mas se já tem convicção, diga amém ou não amém, fique na sua, na minha, na nossa. Quantos garantem praticar esta palavra que eu vou ler agora? Amém, a maioria conhece. Eu também, faz parte da nossa oração, faz parte da nossa comunicação noturna com Deus. Então vamos lá? Salmos 19, de 13 a 14. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Oh glórias! Vamos recitar, você me acompanha, eu vou com você fazer isso. E você vai paulatinamente falar comigo 3 vezes, para que depois possamos aplaudir esse Deus e chamar o ministério de louvor. Então vamos lá, vou falar bem pausadamente. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Mais uma vez agora para arrebentar o inferno, que também, que a soberba não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. O inferno está quase destruído, mas agora ele vai cair. Vamos lá? Com força. Que a soberba não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão.
as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. Aplauda o Rei. Uma grande descoberta simples de se viver nessa noite. Quando falares, Afrânio, medita primeiro se aquilo que tua boca vai falar está de acordo com a palavra. Amém? Por isso que ele fala, as palavras dos meus e o meditar do meu sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. Vamos aplaudir o Senhor com o ministério de louvor subindo.